Oi, gente, vamos lá. Vamos para a questão 12 dos complementares. A questão 12, ela não é uma questão de mudança de estado físico, tá? Isso é importante. Ela é uma questão de reação química, mas às vezes elas aparecem nessa parte porque tem um gráfico parecido com a curva de aquecimento, mas é um gráfico de decomposição, tá certo? Então vamos lá. Tem assim. Você esboça um gráfico da massa de sólido em função da temperatura de aquecimento, que representa a decomposição. Ele fala que a decomposição acontece em uma certa faixa de temperatura, indica no gráfico as substâncias que estão presentes. Então vamos lá. A primeira coisa importante você saber é só para que aparece nessa questão, aparece na questão 10 também, é o que é um sal hidratado. Exemplo, você pode ter Al2, SO4, 3, suponho, eu estou bicando o sal, tá? 7H2O. O que é isso? Isso aqui seria que você tem, e tudo isso na fase sólida, importante. Isso quer dizer que a água ela está no retículo cristalino do sal. A água faz parte da estrutura do sal. Então o sal tem alumínio, tem sulfato e tem água na sua fase sólida, tudo bem? Essa água é chamada de, se eu não me engano, água de cristalização, tá? De cristalização. E aí fiquem ligados, porque se você for calcular a massa molar, se você for calcular a massa molar desse troço, a massa molar do sal, vai ser a massa molar do L2 SO4,3 mais 7 vezes a massa molar da água. Porque a água faz parte da estrutura do sal. Então, quando você calcular a massa molar do sal hidratado, você vai ter que contabilizar a massa das moléculas de água que estão fazendo parte da rede cristalina, da estrutura cristalina do sal. Tá bom? Então, vamos lá. Isso aparece em questão, já apareceu a questão da FUVEST, mais uma vez. E aí, vamos fazer um gráfico com as faixas de temperatura de 25 a 130. Então, vamos lá, vamos fazer. Aqui é um gráfico de quê? De massa de sólido. Então, tá aqui M, onde M é massa de sólido. Vou colocar M em gramas, suponha. Em função da temperatura, vamos colocar em graus Celsius. E ele quer que eu comece em 25. Então, vamos lá. Vou ter que botar umas faixinhas aqui. De 25 a 130. Aí a gente vai para 210. De 210 ele pediu para voltar 210 a 420. Em 420 a gente vai para 510. 630. 760. E vamos lá. E o que ele quer é indique no gráfico as substâncias que estão presentes nas seguintes faixas de temperatura. Notem que o primeiro processo químico que você tem aí, então lá já não é mudança de estado físico, é químico. Você tem o Ca, C2O4, o oxalato de cálcio, monohidratado, tem uma água só, que faz parte da estrutura do sal. Esse troço sólido, quando aquecido, se transforma no oxalato anidro, ou seja, no oxalato sem água, mais água gasosa. Então percebam que a massa vai reduzir, porque se esse troço for feito num recipiente aberto, o que vai acontecer é que o gás escapa, assim. O gás vai embora do recipiente e sua massa deve reduzir. Então, até 25, vamos começar o gráfico de 25, tá? Você tem uma massa aqui, e essa massa está fixa até 130.
porque a reação ainda não aconteceu. Diz a questão que essa reação acontece entre 130 e 210. Então, entre 130 e 210, eu espero que haja uma redução de massa. Essa redução de massa se deve à saída da água. Tá? Então, aqui a água está saindo. Ele pediu para escrever quem era a substância que tinha em 25 a 130. Então, entre 25 e 130, nós temos Ca, C2O4 monohidratado. Tranquilo? Deixa eu botar um pouquinho maior. Não sei se vocês vão conseguir ver desse tamanho, apesar que vocês são às vezes ninja para ver coisa. Né? Aqui eu tenho Ca, C2O4 monohidratado. De 210 a 420, a questão não diz que acontece nada, então minha massa permanece fixa. Constante, beleza? De 420 a 510 acontece um novo processo. E o processo é o CaC2O4 sólido. Você aquece e a decomposição do oxalato em carbonato, que é sólido, mais gás carbônico. Não esqueça que esse carbonato aqui, esse cara, em alguma prova pode aparecer como a base que faz mármore, tá? Ou calcário. Então lembra que isso aqui para você é calcário ou a base para formar mármore. E entre 420 e 510, sua massa vai cair de novo. Porque supondo que o recipiente é aberto, botou gás carbônico, ele se manda. Você pode perguntar, pô, Breno, mas não tem nada aí dizendo para mim que o recipiente é aberto. Eu sei, mas ele pediu uma variação de massa por temperatura. Eu não acredito que ele ia colocar a massa constante o tempo todo e te dar tanta informação assim com gás saindo. Né? Então vamos colocar aqui. E a massa cai. Tudo bem? E ele pediu para representar quem era a espécie que tinha entre 210 e 420. Então entre 210 e 420. Só uma coisa aqui, sólido, tá? Só hidratado. Aqui eu tenho só o Ca. C2O4 sólido, tem o anidro. Tranquilo? Ele vai existir entre 210 e 420. A partir de 420 ele começa a ser decomposto. E de 510 a 630 minha massa fica constante de novo. Um ponto gordo aqui. É constante de novo. E quem vai estar aí agora é o CaCO3 sólido. Entre 630 e 760, uma nova reação acontece. Esse cara vira cal mais CO2. Uma coisa interessante é que todos esses processos que estão aí, ó, todos eles são chamados de calcinação. O que é uma calcinação? Calcinação é um processo que você pega um sólido e aquece, por exemplo, e sai fluido. Um fluido sai. O fluido que está saindo aqui é o gás, tá vendo? Então, todos esses caras são calcinações. Mais conhecida talvez por vocês seja essa, chamada de calcinação do calcário, mas tudo é calcinação. E o que vai acontecer entre 630 e 760? A massa cai. Por que cai? Porque CO2 sai do recipiente. Supondo que o recipiente é aberto, você está aquecendo esse troço, você tem uma fase gasosa, esse cara vai sair. E depois você deve ter a massa fixa de novo, não vou dizer até onde, né? Mas ele não pediu nada a respeito aqui, seria o cal. O cal sólido estaria aqui, mas não pediu nada. O gráfico estaria dessa forma. Sacada da questão, coisa importante você lembrar que dado um recipiente aberto, pegou uma massa, fez um processo químico onde saiu uma fase gasosa, pode ir embora
Então sua massa não se conserva. A massa se conserva no experimento que tem reações químicas. Quando você tem um sistema fechado, você garante que a massa se conserva. Se a gente fecha sistema fechado, perfeitamente fechado, onde não consegue trocar massa com o meio externo. Tranquilo? Então, acredito que é isso, né? Valeu então, pessoal. Vamos para a próxima.